Boa noite, pessoal! Como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Na semana passada foi meu amigo Douglas, psicólogo, que conversou com vocês. Nessa semana sou eu. E para quem não me conhece, está assistindo pela primeira vez, eu sou Simone. E enquanto vocês se arrumam aí em casa para me escutar, para que a gente esteja conectado nessa noite, eu vou lembrar vocês para curtirem a nossa página, compartilharem também o nosso link com seus amigos, seus familiares, pessoas queridas que vocês querem que vejam esse momento nessa noite de espiritualidade. E só para quem, relembrando um pouquinho, né? Então eu sou enfermeira, eu trabalho na área assistencial e como que foi decidido esse nosso encontro, né? Sobre espiritualidade. Para quem não sabe, então há alguns meses, desde que começou o isolamento, a quarentena, nós estamos sem poder participar das nossas missas, dos nossos encontros com os nossos paroquianos, sem ver as pessoas da nossa comunidade. E então, teve um dia que o Santíssimo, então, saiu da igreja e veio até nós, pelas ruas, passando pelas ruas da cidade, e foi um momento muito lindo, muito forte, e eu percebi então o carinho, a saudade das pessoas de terem momentos assim, momentos em comunidade, momentos com Jesus, falando sobre Jesus, né? Então, conversando um pouquinho com a Gabriele, com o Wendel, que já estavam fazendo algumas transmissões de missa, né? Até mesmo antes da quarentena. Eles aceitaram nessa proposta da gente vir conversar sobre como está a espiritualidade da nossa comunidade, como está a nossa espiritualidade da nossa família, dos nossos amigos, né? Então veio através dessa movimentação toda da igreja se tornar o nosso lar, né? As missas estão sendo dentro da nossa casa, então partiu daí essa vontade, essa inspiração, né? Porque tudo que a gente faz para Deus é uma inspiração. Surgiu assim a inspiração então para esse projeto, né? De encontros semanais, né, onde eu venho como enfermeira falar um pouco sobre como se cuidar, como está o nosso enfrentamento diante a pandemia, e o Douglas, o meu amigo psicólogo, vem falar questões mais teóricas, como que ele pode ajudar todos nós nesse momento de enfrentamento, né? Quando a gente lançou essa proposta de trazer o tema de espiritualidade, né, um tema que cada vez está mais forte, não somente para nós leigos, mas também para os profissionais de saúde, né? Ontem mesmo eu estava aqui em casa participando de um webinar com médicos cardiologistas que são muito envolvidos na questões da espiritualidade, né? Como eles estavam refletindo como trazer essa importância da espiritualidade através do cuidado, né? Através na prática clínica, né? Então a espiritualidade é um tema muito atual, né? E que é muito fortificado desde a nossa criação, né? A gente tem essa inspiração. E espiritualidade, então, só recordando um pouquinho dos nossos encontros, para quem não participou de algum, né? Então, espiritualidade é o quê? É a busca pelo significado da nossa vida, é a busca de conhecermos nós mesmos diante as situações, né, que passamos no decorrer da nossa vida.
mas também a nossa relação com o sagrado, o transcendente, né? Para nós, para mim, no caso, é Deus, mas pode ser a busca pelo transcendente de qualquer outro tipo de religião ou crença, tá? Religiosidade, o que seria? Seria um canal, né, para cada vez mais fortalecermos a nossa espiritualidade, né? Então, a gente pode dizer que uma pessoa religiosa necessariamente pode não ser uma pessoa espiritualizada, e uma pessoa espiritualizada pode não ser religioso, né? A religião, então, é essa ponte, crenças, dogmas que a gente aprende a acreditar, né? Então, através da religião, tem, por exemplo, na católica temos os sacramentos, a Eucaristia, todo dia ou todo final de semana. Então, através desses momentos, a gente consegue fortalecer a nossa espiritualidade, o encontro comigo mesmo e o que eu vou ser para o meu próximo, tá? Então, essa é um pouquinho da definição. É claro que cada vez mais se estuda mais para saber qual é a melhor definição, né? Porque espiritualidade é algo intrínseco que cada um vai sentir de uma maneira, vai ter de uma maneira, cada um vai se olhar de uma maneira diferente, mas é importante que a gente sempre procure fortalecer a nossa espiritualidade, né? E como? Né? Como fortalecer a nossa espiritualidade, principalmente nesse momento em que estamos passando por uma quarentena, um isolamento, estamos afastados das nossas famílias, dos nossos amigos, né? Muitas pessoas estão trabalhando em casa, então mudou totalmente a rotina, né? Então, como fortalecer a nossa espiritualidade, como fortalecer o nosso enfrentamento diante de tudo isso, né? E no encontro passado, então, uns 15 dias atrás, eu conversei com vocês sobre algumas dicas, né, de como fortalecer a nossa espiritualidade. Então, não sei se vocês fizeram, né? Vocês quem participou tinha uma tarefinha de casa para fazer. E o que foi dito? Quais foram as dicas, né? Então, para a gente fortalecer nossa espiritualidade, eu deixei como dica a gente fazer uma lista de gratidão, né? Seja pode ser numa folha de papel ou num lembrete. Muitas pessoas têm aquele quadro de lembrete na geladeira, pode deixar lá. Outra dica também foi a questão de escrever uma rotina com coisas, com momentos que você vai se dar para fortalecer essa espiritualidade. Então, uma rotina com alguma oração, com algum momento de meditação, né? Seja uma meditação de uma música, seja meditação com uma leitura bíblica, ou com um texto, com um poema, né? Então, eu dei algumas dicas. Quem não fez, coloque aqui embaixo, tá? Se tem alguma rotina que já faz, né? Então, por exemplo, eu acordo de manhã, eu faço a leitura bíblica, reflito sobre e tiro dali, então, uma frase ou uma palavra de incentivo para que eu coloque em prática aquilo no meu dia a dia, né? Ou no final do dia, antes de dormir, eu escuto uma música e vou meditando aquela música e vendo como foi o meu dia. Isso é também muito importante, né? Outra dica também que foi falada foi a questão de anotar também o que a gente deseja fazer no final dessa pandemia, né? Logo, logo a gente espera que esse isolamento, né, acabe. E quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? O que você ainda deseja realizar,
né? Eu até trouxe uma listinha que eu mesma já tinha feito com a minha família, né? E com a minha família a gente comentou assim, quando tudo isso acabar, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fretar um ônibus com a nossa família e vamos para Aparecida do Norte, agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida, por todo esse momento que passamos. Algum curso que você ainda queira fazer, voltar a fazer exercício físico, quantas pessoas pararam, né? Então faça essa lista, é muito importante fazer tanto sua, né, como com outros, né? Eu coloquei também a questão de encontrar meus amigos, né, encontrar alguns familiares que eu não vejo. E por que a gente estava falando disso? Porque a gente estava falando sobre fé, né? E fé, a gente leu aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. Então, coloque fé nas coisas que você deseja, né? E hoje, o nosso tema é referente à segunda parte de um questionário, né? A gente lançou uma pesquisa no começo para a gente conhecer um pouquinho da nossa comunidade, como a nossa comunidade estava, né, se sentindo. E esse questionário vem muito mostrar assim condições que a pessoa tem, né, sobre ter um apoio na religiosidade, na espiritualidade, no momento de enfrentamento. E esse questionário é muito usado em pacientes que têm alguma doença ou que está em algum tratamento, né? A gente usa bastante ele porque ele é rapidinho de se fazer, é sucinto, mas a gente vê qual é a importância da espiritualidade e religiosidade para o paciente. E nós também podemos nos incluir em questão de... não, o Douglas falou muito bem, né? O Douglas falou na semana passada a questão de que estar doente não é só ter uma doença física, vamos dizer assim, né? Estar doente envolve outros aspectos que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com uma teoria que a gente usa bastante, tá? Então, hoje o nosso tema é a importância e a influência que a espiritualidade tem na nossa vida, né? E eu vou começar até contando um pouquinho, levantando algumas questões para vocês, né? Quem te influenciou hoje a estar aqui nesse momento comigo, me assistindo, parando um pouquinho do seu tempo para você mesmo, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, eu só sou um instrumento, mas você está se dando esse tempo. Quem te influenciou para isso, né? E também, qual é a importância que você está dando para isso? Se você parou para estar aqui comigo nesse momento, você colocou isso como importante, porque tempo é prioridade, né? Então, cada prioridade que a gente dá é o tempo que a gente vai precisar, né? Então, quem te influenciou a estar aqui nesse momento? Foi algum amigo? Foi algum parente? Coloca aqui embaixo. Coloque aí quem te influenciou. Algumas pessoas já estão nos acompanhando, né? Alguns familiares, alguns amigos que eu não vejo há muito tempo, alguns conhecidos da comunidade. Então, quem te influenciou, né? E quando a gente fala de influência, nós perguntamos para as pessoas da nossa comunidade, né? Como que tá a influência da espiritualidade na vida deles, né? E esse questionário foi preenchido por 25 pessoas, né? Então, muitos eram aqui de Santa Isabel, da comunidade aqui da paróquia de Santa Isabel, né? A gente teve alguns números também da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A Mazezinha está colocando aqui: o tema me chamou para este momento, e a comunidade também. Ótimo, Mazezinha, né? Nós temos que ser instrumento na vida de um do outro, mesmo estando longe uns do outro, né? Nós ainda somos comunidade, né? Algo comum que nos une, né? Comunidade, né? Então, que lindo, né?
A Joanice está colocando aqui, quando uma pessoa tem uma grande espiritualidade, ela ocupa seu tempo com as coisas de Deus, ainda mais nesses momentos que estamos passando. Muito bem, Joanice. Muitas pessoas se colocarem, nós somos convidados com o isolamento a parar, né? Quantos de nós não tem aquela vida corrida, né? Eu trabalho em São Paulo, então eu saio cedo, chego à noite, mas mesmo assim eu me envolvo com muitas coisas, né? E esse momento de isolamento, de quarentena, fez até mesmo eu refletir um pouquinho nas prioridades que eu estava dando, o que eu estava priorizando, né? Então, o isolamento deu esse momento para que a gente chegue mais próximo de Deus, né? Que a gente pare, porque quando a gente para, a gente consegue escutar Deus, né? No meio daquele furdúncio, daquela barulheira, muitas vezes a gente não escuta Deus ou a gente não enxerga as maravilhas de Deus, né? A Bianca Oliveira, a Bi, quem me influenciou foi minha querida amiga e colega de trabalho. Vi, sua linda. Ela trabalha comigo, gente. Ah, que bom que você tá aqui comigo, viu? Muito bom. A Mazezinha, então, também colocou: a espiritualidade também ajuda a lidar com as situações que você não consegue controlar. Isso, Mazezinha. E a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, quando a gente for falar um pouquinho sobre dor total, tá bom? É isso, muito obrigada por vocês estarem participando. Então, coloca aí qual a importância da espiritualidade na sua vida. A gente não está focando aqui em religiosidade, eu sei que cada um vai ter a sua crença, os seus rituais, mas eu estou falando qual a importância que você dá para a sua espiritualidade, tá? E quando a gente perguntou isso para nossa comunidade, então tem 3 questões no questionário FICA, que é esse questionário de saber como que é a questão espiritual e a religiosidade do paciente. Então tem 3 perguntinhas que ficam nessa parte, tá? Que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida, né? E foram variadas as respostas, ainda bem. O Douglas, oi Dô, tá aí comigo, ótimo. O tema já nos chama para estar mais perto do sagrado. Lindo, lindo. Estar mais próximo, né, do sagrado. Então, que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida? O que as pessoas responderam sobre isso? Totalmente, né? Então a pessoa tem importância total na vida dela, né? Outra colocou que espiritualidade, a religiosidade é um sustento, né? E daí a gente lembra um pouquinho das pessoas que estão afastadas sem poder ir para a igreja, né? A maioria são nossos idosos, que muitas vezes só tem a igreja para ir, ou seja, no sábado ou no domingo, e de repente eles se veem sem poder ir para a igreja. Então é importante que as famílias se programem para trazer a igreja, para trazer a missa, para trazer os encontros, né, para esse idoso, né, que está afastado daquele ambiente que ele gosta, mas a gente precisa trazer o ambiente para o idoso, tá bom? Principalmente para eles que têm a missa como um momento importante na semana deles, né? E também, assim, a gente não precisa só acompanhar a missa da nossa paróquia ou da nossa comunidade, né? Tem tantas outras mídias sociais transmitindo celebrações, transmitindo missas, cultos. Então, trazer para os nossos idosos esse momento, mesmo que estejamos em isolamento, tá? Outra resposta foi: sem minha fé em Deus, não estaria de pé hoje. Por isso, minha fé é muito importante.
Então, a importância de ter também um sustento, ter Deus como um alicerce no momento de fraqueza que a gente passa, né? Outro, total importância, pois é a base para todos os momentos. Deus está no centro de tudo. É minha base, força de viver. É primordial. Então, muitas vezes a gente coloca que espiritualidade é primordial, né? E é primordial quanto, né? Eu dei aí uma tarefinha, né? Algumas pessoas até no dia já foram colocando, mas eu dei uma pequena tarefinha, fazer uma rotina para fortalecer a sua espiritualidade. E se a nossa espiritualidade, nossa religiosidade é tão importante, é primordial, por que será que muitas pessoas ainda nem fizeram essa rotina? Né? Então fica aí um cutucão para você que ainda não fez essa rotina fazer, né? Porque quando a gente coloca que é importante, é primordial, né? A gente precisa, que é a nossa base, que é o nosso centro, a gente precisa vencer todos os obstáculos para a gente colocar assim a nossa espiritualidade e fortalecer a nossa espiritualidade. A Cris, o Douglas está colocando aqui, a espiritualidade para mim é essencial para a organização da minha vida, né? A Cris Manuel, um beijo, Cris, você está sempre com a gente, né? Para mim, a espiritualidade me acalma, me inspira e me faz enxergar as coisas com mais clareza. Me dá o alicerce para me manter em pé. E ainda mais você, né, Cris, que passou por um momento de doença física, né, um câncer, e graças ao bom Deus, né, tudo se passou, e que bom que a espiritualidade te acalma, né, é primordial sempre, em todos os momentos da vida, a Cris coloca, e a gente costuma dizer que tem dois caminhos, né, para você chegar a Deus, né, tem o amor e a dor, né, que não seja um momento de dor somente para a gente se achegar a Deus, mas nos momentos que a gente se sente feliz, cada meta que a gente conquista, a cada obstáculo que a gente vence, que a gente possa fortalecer essa nossa espiritualidade. Outra resposta que tivemos aqui, muita importância, diz a pessoa, pois a fé em Deus é o que me ajuda a caminhar e vencer as dificuldades da vida, assim como a Cris colocou. Outra pessoa colocou assim, creio que Deus é a base da nossa vida. Tudo o que fazemos é no intuito de conhecer e nos aprofundar mais no caminho de Jesus. A fé que eu professo e na qual foi inserido pela minha família é o que dá todo sentido para a minha vida aqui na Terra. E aí eu entro num outro ponto também da questão da influência da espiritualidade, né? Vou falar um pouquinho de mim, né? Quem me influenciou a seguir, a ter minha religião, a ter uma religiosidade, foi a minha base, foram os meus pais, né? Eu lembro até hoje que mesmo eu indo às missas no domingo com eles, eu era criança ainda, não vou falar que eu era pequenininha, porque senão todo mundo vai falar que eu ainda continuo pequenininha, mas eu era criança e eu ia para missa com os meus pais, eu lembro que eu ficava dormindo, né? Então eu não sabia o que estava acontecendo, eu olhava lá, tava o padre, um monte de gente lá na frente, e lia, e levanta, desce, senta, ajoelha. Mas assim, a influência dos meus pais, eles me mostraram a importância de crer em Deus, né? Então, quais pessoas te influenciam também para ter esse momento de religiosidade ou de um encontro com o seu sagrado, né? E quando a gente faz a próxima pergunta para as pessoas da nossa comunidade, a fé ou crenças já influenciaram você a lidar com estresse ou problema de saúde? 100% colocaram que sim,
né? Então, as pessoas enxergam que a fé é importante sim nos tratamentos. E ontem na webinar que eu estava participando com os médicos, né, com os cardiologistas, eles mostraram muitas pesquisas que foram feitas com médicos ateus ou agnósticos, né? Então, que mesmo eles sendo agnósticos e ateus nessa pesquisa, eles enxergam que quando o paciente tem fé, quando ele tem uma crença, quando ele acredita num ser sagrado, né, o tratamento tem um resultado às vezes muito mais favorável, ou o paciente sabe lidar melhor com aquela situação de doença do que outros que muitas vezes não tem fé em algo, né, não tem fé em si mesmo, né? Então, pesquisas estão comprovando isso, né, que a fé é um alicerce em tratamentos também de doença física, tá? E o último ponto desse questionário, que fala sobre a influência e a importância da espiritualidade e religiosidade na nossa vida, pergunta assim: você tem alguma crença específica que pode afetar decisões médicas ou o seu tratamento? E quando a gente pergunta isso para um paciente, é muito importante, porque a gente vai conhecer qual a limitação de tratamento muitas vezes que a equipe vai ter que dar para esse paciente, né? Algumas pessoas colocaram assim: você tem alguma crença específica? Algumas pessoas colocaram as minhas orações, fé em Deus. Dentro do meu conhecimento, não, então deve ser alguma religião que não tenha nada específico, mas teve uma pessoa que colocou assim: somente nos casos de aborto e eutanásia, né? Então são pontos assim que a religião e o que você acredita, né, como sentido de vida, isso influencia muito no contexto de tratamento, né? E do questionário, então, que a gente teve de resposta foi isso. E fica também a questão para vocês, né? Qual a importância que você está dando para a espiritualidade, para fortalecer a sua espiritualidade com esses tipos de métodos que eu sempre reforço, né? É claro que vai ter altos e baixos, né? Tem dias que a gente não acorda já muito bem, então a gente quer ficar mais no nosso cantinho, mas mesmo assim a gente tem que ir se reerguendo e tentar puxar o nosso centro, né? De quem sou eu e por que eu estou aqui. Então essa é a nossa espiritualidade. A Mazezinha colocou assim: espiritualidade pode ser especialmente importante em momentos de maior estresse ao vivenciarmos mudanças de vida, como a luta, como o luto, o divórcio e a própria pandemia que estamos vivendo. Mazezinha, e eu posso falar bastante disso, né? Porque até 2 anos atrás eu tinha todas as pessoas da minha família, eu tinha super orgulho de falar que eu tinha meus 4 avós, né? E em menos de meses eu perdi meus 2 avós, né? Meu avô paterno, meu avô materno. E assim, eu sou enfermeira, né? As pessoas acham que eu sou totalmente forte, mas aceitar a morte repentina do meu avô paterno levou um bom tempo para eu entender, para eu aceitar, né, que tinha sido a vontade de Deus e que ele foi de uma maneira tão repentina, mas ele não ficou numa cama dependente assim como ele nunca queria, né? E enquanto meu outro avô queria ter um momento queria partir e a morte não vinha, era assim que ele falava, né? Ficava esperando ela, mas ela não vinha. E a espiritualidade, então esse encontro comigo mesmo fez eu entender, né, a encarar o luto, né? Eu trabalhei com cuidados paliativos, em cuidados paliativos a gente lida com a morte assim, se não diariamente, é muito próximo.
Então, quando eu passei por esse momento, eu fui entender o que é ressignificar, né? Então, a espiritualidade traz muito disso também. O Douglas também já falou isso, da gente ressignificar os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas para ao que é positivo, né? Isso é muito importante. A Cris colocou também, meus pais foram os meus influenciadores também, se eles rezavam o terço juntos, tinham uma fé inabalável em Nossa Senhora, enfim, me criaram na fé. Lindo, Cris. E, nossa, você fez eu até lembrar, né, que na casa dos meus pais, sempre que a gente tomava café no domingo de manhã, a gente sempre rezava juntos também, que era o único dia que a gente se encontrava. E depois que eu casei, eu trouxe isso para minha vida e do Marcos, né? Então, quando a gente consegue tomar café juntos, que geralmente é só em final de semana ou feriado, entre um plantão ou outro, a gente procura então sempre manter também esses momentos de oração. É importante a gente trazer isso para nossa família, né? E depois do questionário, eu só queria compartilhar um pouquinho com vocês uma teoria, né, que eu acho que vem muito de encontro a tudo isso que a gente está vivendo, que é a questão da dor total. O Douglas falou bastante das questões de que ter saúde não é só não ter uma doença física, né? E esse tema de dor total, ele vem pela Cicely Saunders, né? Quem foi Cicely Saunders? Ela nasceu lá em torno de 1910, por aí. 1918, gente. Tô olhando a minha cola aqui. E a Cicely Saunders, ela então, quando ela cresceu, ela procurou estudar sociologia, política, mas ela viu que estava faltando alguma coisa na vida dela e ela começou então a se envolver com a questão do cuidado de pessoas, né? E Cicely Saunders, então, ela fez assistente social, ela era assistente social. Daí, não contente, ela estava vendo que ela estava fazendo pouco ainda, ela se formou enfermeira e foi mais para o cuidado em clínicas, focou o cuidado para paciente, principalmente com doença crônica e fase final de vida. Mas ela começou a participar de algumas pesquisas e de pacientes, principalmente em fase final de vida, que tinha muita dor, e ela começou a participar de pesquisas com morfina, né? Então, isso lá para 1967, ela vendo que ela precisava ajudar esses pacientes com esse medicamento, ela fez também medicina para poder fazer as prescrições e fazer estudos, né? Mas aí a Cicely Saunders, mesmo com essa questão de ela estava cuidando dos pacientes, ela estava medicando os pacientes com muita dor, mas ela via ainda que os pacientes continuavam com dores, né? E quando ela conversava muito com os pacientes, ela viu o quê? Que a dor deles não era só a dor física, né? A dor deles também era dor social, também era dor espiritual, era dor também psicológica. E daí vem de encontro as dimensões que eu e Douglas, a gente sempre está falando com vocês, das questões de olhar o ser humano como um todo, né? E Cicely Saunders, então, ela vem trazendo esse conceito de dor total e tentando e mostrou para todos nós que a gente precisa atuar em todos os âmbitos para que a pessoa tenha saúde mental e tenha uma boa vida, né? Mesmo diante de uma doença física. E esse conceito de dor total, hoje eu estava refletindo um pouquinho sobre isso, vem muito ao nosso encontro nessa situação que a gente está vivendo de isolamento, né, de pandemia. Vamos focar na pandemia, porque muitas pessoas
Muitas pessoas estão sendo afetadas pela doença, sim, do vírus, sim. Diariamente eu tenho convivido com esses pacientes. É triste você chegar num quarto e só ver o paciente ali sozinho, vulnerável a tudo, a todos, né? Sem nenhum parente, sem ver ninguém. Isso é muito triste. Então essa é a dor física que a gente tem vivido. Quantas pessoas estão isoladas porque contraíram o vírus, então não pode ver ninguém, né? A Bianca que estava nos acompanhando, ou está aí ainda nos acompanhando, né? A Bianca, ela é uma jovem, né, toda elétrica, e teve que se manter dentro de um quarto porque não podia passar o vírus pro pai, para a mãe. E então, assim, quantas pessoas estão vivendo essa dor física, né? Mas quantas outras estão vivendo a dor psicológica? Então, a questão da depressão, a questão da ansiedade, né? De tudo o que vai ser daqui a alguns dias, né? O que vai ser do amanhã, a gente já não tinha certeza antes, mas agora a gente não consegue fazer muitos projetos, né, a longo prazo, né? Tem também a questão da dor social, né? Quantas pessoas com essa pandemia não perderam o emprego, né? Estão desempregadas? Quantas pessoas não tiveram sua renda diminuída, né? Quantas pessoas estão passando mais fome, porque a fome já existia, mas quantas pessoas estão ficando mais pobres, né? O Brasil está aí à beira de voltar ao nível de pobreza, né? Com essa pandemia. Então, são as nossas dores sociais, as nossas dores psicológicas e as espirituais também, né? Algumas pessoas enxergam isso como castigo de Deus, né? É triste porque Deus é só misericórdia, é só amor, né? Se a gente está passando por tudo isso, com certeza fomos nós, seres humanos que causamos, né? Assim como todos os outros tipos de catástrofes naturais, né? A gente polui, a gente joga lixo onde não é para jogar, a gente não recicla, a gente então não pensa lá para frente, né? A gente deixa de fazer muitas coisas, a gente deixa de cuidar das coisas de Deus, né? E isso, né, foge muito do que a gente tem por missão, né? De que é cuidar do que Deus fez, né? E cuidar muito bem. Quantas pessoas não estão passando dor espiritual de ressentimento, de falta de perdão, de não de não poder ir para o seu templo, ir para a sua igreja, né? Então, essa teoria, né, de dor total de Cicely Saunders é muito focada em cuidados paliativos, mas eu trouxe assim para a gente refletir um pouquinho muito sobre isso, né? Quais são as nossas dores, né? Vocês estão com alguma dor? Coloca aí para a gente saber o que tem passado pela sua cabeça, né? Ontem que Deus tenha misericórdia de toda a humanidade, que tenha mesmo, Zezinha, a gente está rezando bastante, né? Para que isso logo passe, né? A Mazezinha também colocou aqui, muitas pessoas que não possuem nenhuma religião, mas em momento de angústia e desespero, e quando não mais têm a quem recorrer, se voltam ao sagrado, buscando alguma forma de alívio e de conforto. E isso, Mazezinha, é espiritualidade, né? Mesmo que você não possui uma religião, você consegue se interiorizar e saber qual que é, porque o sagrado também somos nós, né?
Então, assim, a gente, mesmo ninguém, a pessoa não indo numa religião, não tendo encontrado a religião que gosta de seguir, que tem os rituais que agrade, né, que faça ter um contato, uma presença maior com Deus, mas essa pessoa pode sim se recorrer nesses momentos, porque a espiritualidade é isso, buscar o nosso sentido, o sentido o meu sentido, né? O meu sentido de vida, né? A Bi coloca aqui os sintomas emocionais do Covid para mim, então a Bianca teve o Covid, né? Foram mais difíceis do que físico. Uma mistura de medo, angústia e tristeza. Né? Sempre fui religiosa, mas nessa fase me aproximei muito da espiritualidade de Deus, pois era a única coisa que me deixava bem nos dias de isolamento. Bi, não deve ter sido fácil, né? Mas que bom que você passou por esse momento, né? A gente tentava até amenizar, né? Mandando uma mensagem ou outra, mas sim, muitas pessoas sofrem mais de dores de outras coisas ao invés da física, né? Minha mãe tá falando, o Senhor não castiga ninguém. Tudo que acontece são consequências dos nossos pecados, só acho. E é verdade, né? É pecado poluir, é pecado não cuidar das coisas da natureza, é pecado não cuidar dos animais. Então, sim, a gente está colhendo o que plantamos, né? E é uma pena que a humanidade possa sair melhor desse momento. E então, para fechar esse momento de dor total, né? Eu queria que você refletisse um pouquinho, né? Ontem na webinar que eu estava participando sobre espiritualidade, pesquisas estão trazendo que fora a depressão, fora a ansiedade, né, que muda tudo no nosso organismo, faz aumentar a pressão, que gera lá consequências cardiovasculares, fora isso, o que está afetando muito, está causando muito infarto, e eu até falei pro meu marido, nossa, olha isso, olha esses dados, né? É a questão de não estar aberto ao perdão, trazer muita mágoa pro coração, né? Então tudo isso tem sido mostrado cientificamente que tá sim causando malefícios à nossa saúde, né? Então que a gente possa cuidar de tudo isso, que você possa se fortalecer cada vez mais, fortalecendo a sua espiritualidade, né, através de oração, através de uma música, através de meditação, através de um momento de relaxamento, né? Importante também ter sempre os bons momentos, né, com a sua família, com os seus amigos. Então, fortaleça a sua espiritualidade, né? Porque a nossa dor total está aí, mas a gente tem meios para enfrentar e a gente não pode deixar isso enfraquecer. A Cris colocou aqui, eu estou com Covid, mas por ter tanta fé, estou muito, muito tranquila. Embora os sintomas e enfermidades inerentes ao vírus tenham me derrubado, Deus me levanta e estou me recuperando bem até completa lá branco. Calma, gente, meu assistente vai arrumar aqui até os médicos se surpreenderam. Ótimo, Cris. Nossa, Cris, melhoras para você e com certeza você vai passar por essa, mas né? Por esse momento, sempre mais fortalecida, sempre mais espiritualizada. E então eu vou deixar mais uma tarefinha para vocês, tá? Quem não fez a última tarefa de anotar as rotinas de como aumentar a sua espiritualidade, já anota aí, tá? A Gabriela depois vai cobrar, tá bom? Ela vai cobrando nos posts.
Então, reflita um pouquinho, tá? O que você tem, o que está acontecendo com você que pode ser classificado como dor total, tá? O que está te dando dores, psicologicamente falando, espiritualmente, fisicamente e socialmente. Liste isso. Liste. Eu tô me preocupando com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. O que for possível você fazer alguma coisa para melhorar, você grifa. Grifa que você pode fazer para melhorar. E se tiver alguma coisa que você possa fazer para melhorar, você vai ter que colocar como vou fazer para melhorar. Então lista também. Porque isso vai te fazer enxergar as coisas que você tem poder para melhorar, para mudar, né? Eu tenho rancor de alguém. Tá, quem que é? Né? O que aconteceu? Você consegue ir até a pessoa e conversar? Né? Então, vou deixar mais essa tarefa, tá bom? Então, para quem ainda não fez, escrever a rotina de como fortalecer a sua espiritualidade no dia a dia. E a segunda, a de hoje, através do conceito de dor total, né? Dor física, dor social, dor psicológica e dor espiritual, anote quais são as suas dores nesse momento de pandemia. Quais são as suas preocupações? Listou. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Alguma coisa aqui não é do meu poder, né? Eu não comando alguma coisa aqui. Um exemplo, tá? Quando eu fiz isso, eu notei lá, nossa, que a minha dor social é ver tantas pessoas passando fome. Daí eu olhei e falei assim, isso aqui, eu posso fazer alguma coisa por isso? Eu posso fazer alguma coisa por isso. O quê? Vou ser mais solidária, vou tentar ajudar aqui o meu vizinho, a pessoa que mora aqui na minha rua. Não precisa ajudar pessoas tão longe, ajuda aqui perto de você. Então faça essa lista, veja o que você tem de dor e o que você pode fazer para melhorar. E se puder, mande para nós aqui na página o que você tinha de dor, o que você fez e se melhorou, tá bom? Eu só vou ler aqui o que a Cris colocou, tem ver mais lá. Em resumo, a Cris falando, tá? Em resumo, eu acredito que com fé e espiritualidade, enfrentamos tudo com ressignificação, Cris? Seria? Entendemos que tudo que acontece é para o nosso aprendizado, que Deus nunca quer o nosso mal e que nós estamos aqui para realmente aprender, evoluir com as situações vividas e que também é imprescindível agradecer em qualquer situação. Lindo, Cris, em qualquer situação. O agradecimento é o reconhecimento de quão grande é o amor de Deus, que nunca te abandona, nunca nos abandona. E só você deixar que Ele cuida. E mais ainda, só espera de você amor, só o amor. Amor por Ele e pelos irmãos. Afinal, Deus com você é Deus. E você sem Deus, e sem você continua sem Deus. Então, afinal, Deus com você é Deus e sem você continua sendo Deus. E isso mesmo. E a cada vez mais a gente precisa fortalecer esse nosso vínculo com Ele e conosco mesmo. E com essa linda mensagem da Cris, né? Obrigada por todos vocês terem participado com a gente, né? Compartilhe, curte aqui a nossa live. Nós também temos um canal no YouTube aqui da comunidade Parque Santa Teresa. Entre também no YouTube, compartilha, se inscreva no canal e
Compartilhe também para as pessoas que não puderam participar dessa noite com a gente, para que essas dicas e para que esses pensamentos e para que cada vez mais a gente atinja as pessoas para falar sobre espiritualidade, para dar esse momento para nós mesmos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Desculpa qualquer coisa, né? Mais uma vez, não é fácil só falar aqui para uma câmera, ainda bem que vocês participam aqui com a gente, né? E semana que vem é o Douglas que vem conversar com vocês, nosso psicólogo, quarta-feira, no mesmo horário, sempre às 19h30, tá? Compartilhe então, já avisa para os seus amigos e se você gostou, leve isso para mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e não deixem de se dar um momento de espiritualidade, um momento para si mesmo. Isso ajuda muito a nossa saúde mental e o nosso enfrentamento em meio a essa pandemia. E temos certeza que tudo isso logo vai passar. Boa noite, abraço.